Pessoal, vamos lá então. A nossa aula de indicadores do operacional dentro do método. Ou seja, aqui a gente vai trabalhar os indicadores que a gente vai estar utilizando conforme foi apresentado para vocês na nossa apresentação. Então vamos lá. Primeiro indicador que a gente vai estar utilizando, né, que foi a base de tudo isso, todo o método foi montado através do VAMOD. Esse indicador é um indicador de volume que identifica taxas de valor dentro dos candles, mostrando padrões isolados como fadiga de movimento, agressões e posições de players. O outro indicador é o estocástico lento, período 14 com a média móvel 3. Esse indicador é um indicador de região. Ele nos mostra se o preço está em uma região sobrecomprado, no caso caro, ou sobrevendido, no caso barato. Coloração do profit é um indicador que confirma a região de sobrecompra e sobrevenda. Tá? A gente vai ver depois detalhado aí cada indicador desses aqui. Fibonacci é uma ferramenta para identificar regiões de retração de preço. Utilizamos para a segunda entrada dentro do método. Depois vocês vão entender essa questão. Aqui tem a média móvel exponencial 9, que é um indicador para analisar a força do movimento micro. Utilizamos essa média para análise. E a média exponencial A231, que é um indicador que analisamos a força do movimento macro, que a gente utiliza para análise também apenas. Tá? A gente não utiliza média para tomada de decisão, a gente utiliza para análise. Tá? A não ser a 231, que a gente vai entender depois, você pode estar utilizando aí como um possível alvo de operação, um direcionamento do movimento do gráfico. Então vamos lá. Primeiro indicador aqui, então, VAMOD. Como foi falado, esse é um indicador de volume que ele identifica o que chamamos de POC dos candles. O que seria essa POC? É o ponto de controle, ou seja, é o nível de preço único onde o maior volume foi negociado para a sessão e representa a área com as posições de negociações mais abertas, ou seja, é a região de maior interesse no candle. Então, esse indicador ele vai mostrar para nós aonde está a taxa da POC. A taxa da POC é a região de maior interesse no candle. Vocês vão entender mais para frente ali, exatamente no detalhe, o que isso quer dizer para nós. Ó, no nosso indicador, essa taxa é representada através de uma bolinha nas cores azul escuro, azul claro, laranja e amarelo, onde cada cor tem um significado. Azul escuro é uma POC de absorção, taxa onde teve briga dos players e os compradores venceu. Ou seja, é uma taxa onde teve briga. Tanto os compradores quanto os vendedores estavam brigando por essa taxa. A venda injetando valor nela, os vendedores injetando valor nessa taxa e a compra também injetando valor nessa taxa. E aí, a hora que se encerrou o período de tempo daquela vela, do candle, um ficou como vencedor. No caso, ou os compradores ou os vendedores, tá? No caso aqui da POC azul escuro, ela vai mostrar para nós que os compradores venceu. O preço fechou aqui em cima e essa taxa ali da POC ficou aqui embaixo. Então aqui ficou uma bolinha azul escuro, tá? Azul claro, POC de posição, taxa onde não teve briga, apenas os compradores apareceu. Tá? A gente vai explicar certinho, mas o que é taxa de posição? É quando o preço ele veio descendo, os compradores injetou um valor aqui nessa determinada taxa e bateu, injetou valor e ele já subiu de novo, já fez a retração. Ficando apenas alocado aqui a taxa, né, valores compradores e não teve briga, a venda não brigou aqui com eles quando a compra injetou valor. E aí
fez com que o preço já subisse e não teve briga nessa região, ficando então uma bolinha azul. Você vai mostrar detalhadamente no próximo apresentação aqui. Laranja. Laranja. Laranja é a POC de absorção. Taxa onde teve briga dos players e os vendedores venceu. Ao contrário da primeira aqui, o azul escuro, nesse caso aqui da laranja, quem venceu foi os vendedores. Ou seja, o preço abriu aqui, começou a trabalhar o preço, né? Aí em uma determinada região teve muita briga, a venda alocou valor, a compra veio, alocou valor nessa taxa também, só que a venda veio depois e alocou mais valor ainda, e o preço ele conseguiu descer e fechou aqui. Então, nessa taxa onde teve maior briga, a venda venceu, ficando uma bolinha laranja escura, ou laranja, tá? Mostrando que a venda venceu essa POC. A última, amarela, POC de posição, taxa onde não teve briga e apenas os vendedores apareceu. Ao contrário da azul claro, aqui é amarela, que é os vendedores. Então, mesma sistemática. A venda abriu o preço aqui, o preço está trabalhando, sobe e desce. A hora que chegou aqui em cima, a venda injetou muito valor, injetou valor, se posicionou aqui e o preço só bateu e já desceu. Ficando aqui, então, uma taxa sem briga, apenas onde a venda apareceu. E aí o preço fechou aqui embaixo. Então, aqui, se nessa taxa foi a região de maior injeção de valor, onde eles, mesmo depois aqui, se teve briga, porém o valor não foi superior ao valor dessa taxa, então vai ficar a bolinha amarela aqui, tá? Seja no pavio ou dentro do próprio candle, tá? Pode ficar aqui a bolinha amarela, beleza? Então, são essas 4 informações isoladas que o indicador vai mostrar para nós. Através dessas informações, conseguimos identificar alguns padrões isolados e conjunto que nos ajuda na tomada de posição no trader. Ou seja, é fundamental a gente estar alinhado a nossa operação com o movimento desses players. Porque é uma confluência a mais que a gente está dentro do movimento correto da operação. Então vamos lá, vamos ver o VMOD nos detalhes. Os padrões isolados do VMOD são: primeiro padrão, fadiga do movimento. O que é a fadiga? É uma POC da mesma força do candle próximo do fechamento, tá? Que essa bolinha é a taxa da POC. Então, a POC, a mesma força do candle próximo do fechamento. E o que essa informação nos indica? Um esforço em excesso sem obter sucesso. Probabilidade alta de reversão do movimento. Então, aqui, ó, a POC é a maior taxa negociada. A cor nos mostra que quem venceu, quem está nessa taxa, azul escuro é a compradora, laranja é os vendedores. Então, o que isso nos mostra, né? Qual a informação que passa para nós isso aqui? Que a compra, ela injetou valor aqui, porém, ela não conseguiu subir o preço. Ó, o preço fechou aqui. Por que fadiga, né? Qual que é o significado de fadiga? Um esforço em excesso sem obter sucesso. Ou seja, a compra fez um baita no esforço aqui e não teve sucesso, não subiu o preço. Por quê? A ideia base, né, do mercado é o que? Os vendedores injetar valor e o preço cair. Os compradores injetar valor e o preço subir. Então, aqui os compradores injetou valor e não fez o preço subir. Aqui nesse caso da venda, a venda injetou valor aqui e ó, ficou próximo do fechamento. Eles não desceu o valor. Então, esse padrão isolado, eles nos informa uma possível reversão do movimento. Se ele está numa alta, ele tende agora a
a querer reverter o movimento. Se ele está na alta, né, ou se ele está na baixa, reverter o movimento. Tá? Então, essa é a informação isolada que ele passa para nós. A gente nunca vai tomar decisões com padrões isolados. Tá? A gente precisa de todo um contexto, de uma conjuntura de informações e confluência para estar tomando uma posição no mercado. Isoladamente, é extremamente arriscado pegar uma operação apenas olhando a fadiga do movimento. Próximo padrão isolado é a defesa ou POC de absorção. O que é essa POC de absorção? Com força contrária ao candle no pavio, probabilidade alta de reversão. O que é? Então, ó, aqui eu tenho um candle vendedor, o mercado ele veio descendo aqui, chegou aqui embaixo. O que aconteceu com esse candle aqui, né? Vamos fazer aqui. Chegou aqui embaixo, a maior taxa desse candle foi negociada aqui embaixo. Ó, e quem que levou essa taxa? Quem venceu essa taxa foi os compradores. Ou seja, a maior força desse candle é comprador e está aqui embaixo. Então, é um indicativo para nós que esse mercado, esse preço, nesse momento, ele tende a querer reverter. E aqui, o vice-versa, né? A maior força desse candle foi negociada aqui no pavio nessa taxa. E a maior força dele é vendedor, não é comprador, é vendedor. Então, isso daqui não mostra um indicativo que o preço ele vai tender a reverter o movimento. Reverter o movimento. Se ele está numa alta, ele tende a reverter. Se ele está numa baixa, ele tende a reverter. Então, isso aqui é o que chamamos de defesa, né? Defesa compradora, defesa vendedora, ou até mesmo POC de absorção. Foi a POC azul aqui no pavio, que absorveu as vendas, que absorveu as compras. Vamos para o próximo padrão. Posição. Então, aqui, POC de posição com força contrária ao candle no pavio, probabilidade alta de reversão do movimento. Aqui o que muda do padrão anterior é que é uma POC de azul clara, POC de posição, e aqui uma POC de posição amarela. Ou seja, chegando aqui, a compra injetou valor, não teve briga e o preço corrigiu para as taxas superior. Aqui, igualmente, chegou aqui, a venda apareceu, injetou um valor aqui e o preço já desceu, fechando abaixo aqui, sem ter briga nessa taxa. Também nos indica esse padrão uma possível reversão do movimento. Possível reversão do movimento. Por quê? Porque aqui, quando a compra se posicionou, a venda não veio querer tomar essa taxa dela. Não veio querer brigar aqui. Aqui, mesma coisa, a venda se posicionou, a compra não veio querer brigar por essa taxa. Por isso que indica para nós uma possível reversão do movimento. Próximo padrão, agressão. POC de absorção no pavio com força a favor ao candle. Probabilidade alta de continuidade, caso rompa uma máxima ou mínima. O que é essa agressão? Lembra lá no começo que eu comentei com vocês que a ideia base do mercado é o que? A compra injetar valor e subir o preço. A venda injetar valor e descer o preço. Na agressão, ela cumpre esse papel. Olha só, a compra injetou valor aqui embaixo e subiu o preço. A venda injetou valor aqui embaixo e desceu o preço, cumprindo a sua obrigação, que é injetar valor e empurrar o preço. Injetar valor e empurrar o preço. Então, esse padrão isolado nos mostra uma agressão do movimento. Ou seja, acontece muito quando esse padrão, quando o padrão ou embaixo, né? Acontece lá no martelo, acontece muito, e até mesmo no meio da pernada, porque mostra a continuidade dela. Às vezes está aqui, vou desenhar aqui, às vezes está vindo um movimento aqui, né? E aonde que acontece esse padrão? Aqui, ó. A hora que ele vem corrigir, fica
uma vela ali com a POC no pavio, tá? Uma POC no pavio aqui, mostrando a agressão. Vocês vão ver acontecer muito isso aqui dentro do indicador, essa agressão compradora. Isso aqui de maneira isolada. E aí, em conjunto, dá ali, a gente vai ver mais para frente, questão de estrutura de preço, os gatilhos de entrada, a gente vai saber como utilizar essa informação ao nosso favor dentro da operação. Tá? Vamos lá. Ó, aqui, então, a gente trabalhou até o momento os padrões isolados, que são fadiga, defesa, posição e agressão. Agora a gente vai estar já entrando aí dentro dos gatilhos conjuntos com a estrutura de preço de reversão, que é a nossa tomada de decisão dentro do volume, junto com a estrutura. Tá? Então vamos lá. Ó, os padrões em conjunto com a estrutura de reversão são padrão estrutura de negação com gatilho do VMOD no 1 e no 2. Tá? O que isso quer dizer? Eu tenho, dentro da estrutura de reversão, no preço, eu tenho duas situações. Eu tenho a situação 1, que é essa aqui, e eu tenho a situação 2, que é essa aqui. Então, dentro da situação 1, eu tenho o que aqui? Eu tenho um rompimento da máxima, ó, rompimento da máxima. Esse candle, ele rompeu essa máxima e ele devolveu esse rompimento. Ó, o corpo dele fechou abaixo dessa máxima. Ou seja, isso aqui é uma negação. Por quê? Se ele rompeu aqui, ele tem a obrigação do quê? De seguir o movimento. Porque isso aqui é uma resistência. Então aqui foi quebrada essa resistência. Agora ele tem a obrigação de seguir o movimento. Só que o que acontece? Ele não segue o movimento, ele nega esse rompimento. Ele volta para dentro, fechando abaixo dessa máxima. Ou seja, essa estrutura a gente chama de estrutura de reversão, considerando estruturas de preço, que são as máximas e mínimas dos movimentos. Beleza? Então aqui, ele rompeu, devolveu, fez a negação. Está dentro de um módulo de estrutura de preço de reversão. O segundo padrão é o quê? É a de não renovação. Aqui, dentro da estrutura de preço de reversão, ele não rompe a máxima. Ele não rompe a máxima. Ele não renova essa máxima, ficando abaixo a máxima desse candle. O corpo dele, igualmente, vai fechar dentro do candle anterior, abaixo aqui. Mas ele não renova, também sinalizando para nós uma estrutura de preço de reversão. Ó, estrutura de preço de reversão. Dentro da estrutura de preço, isso aqui é um sinal de uma possível reversão do movimento. Isso aqui é um sinal de possível reversão do movimento. Seja para venda quanto para compra aqui. Ó. O pavio não renovou a mínima do movimento. Indica uma reversão. Aqui o pavio renova e devolve, faz a negação. Indica uma reversão do movimento. Então, isso são as duas condições da estrutura de preço de reversão. Aqui renova e devolve, e aqui não renova. E aí, tá junto os nossos gatilhos do VMOD, os gatilhos do volume. Aqui eu coloquei todas as condições possíveis que está dentro lá daqueles quase 10 padrões, tá? Eu vou estar explicando aqui cada uma, talvez pode dar uma confundida um pouco, né? Mas vocês vão ver rodando no gráfico aí. Aqui acontece só uma POC, tá? No candle, ou é um ou é outro. Eu coloquei todas aqui as condições para poder simplificar para vocês, para não ter aquele monte de imagens aqui, tá? Então vamos lá. Qual que é as condições? Lembra dos padrões isolados?
eu tenho um padrão isolado de fadiga, ó, nesse candle, ele fadigou. Nos mostra uma possível reversão do movimento. O que a gente vai ter que analisar, Rafael? A gente vai analisar aqui o segundo candle, se ele fechar dentro da estrutura e ele confirmar para a gente alguma condição dessas que estão aqui, da reversão do movimento. Aqui ainda faltou colocar aqui, colocar aqui a bolinha da fadiga, né? Vou ajustar essa, apagar ela aqui. Então aqui, ó, vamos colocar ela de novo. Aqui também. Eu vou atualizar lá o material e colocar, tá? Só para ficar claro aí para gente poder dar andamento. Aqui e aqui. Ó, então, essas são as condições do volume junto com a estrutura de preço de reversão do movimento. Então, aqui, o que eu posso acontecer aqui, né? O que ele me diz aqui, esse gatilho? Ó, que junto à estrutura de preço de reversão, eu preciso ter um sinal do volume no 1, que é esse candle, e um sinal do volume no 2, que é esse candle aqui. No 1, o que eu posso ter como sinal? Eu posso ter a fadiga do movimento, que é a POC próximo do fechamento, e eu posso ter aqui a agressão da venda, ou uma POC de posição vendedora aqui também, tá? No caso, essa amarela clara aqui também pode acontecer, tá? Vamos colocar ela ali para ficar mais claro. Vou atualizar lá para vocês. Vou colocar ela aqui. O material ficar mais didático e ajudar na compreensão de vocês, tá? No caso, azul claro aqui também. E aqui também. Ó, então, aqui são 3 condições. Aqui são 4 condições. Vocês vão entender por quê, tá? Sempre no candle 1, você vai ter 3 condições de sinal gatilho isolado do VA-Mod. No candle 2, você vai poder ter 4, tá? Tem um a mais aqui, que eu já vou explicar para vocês. Então, dentro da estrutura do movimento, dentro da estrutura de preço de reversão, você precisa ter no candle 1 um sinal do VA-Mod, que é POC de posição, POC de absorção, que é de defesa, e você pode ter a fadiga do movimento comprador. Mesma coisa no candle de venda. Você pode ter fadiga do movimento, você pode ter uma POC de absorção, que é a defesa da compra, e você pode ter a POC de posição compradora. E no candle 2, você também pode ter essas mesmas condições, deve ter pelo menos uma delas, tá? Junto com essa quarta aqui, que é o que? A agressão vendedora. Aqui, a agressão compradora. É um dos sinais mais assertivos dentro dos padrões isolados junto à estrutura de preço. Por quê? A gente viu que o quê? POC de laranja é uma POC de posição, de posição não, uma POC de defesa vendedora. A maior força desse candle é a venda que está aqui em cima. A amarela é uma POC de posição vendedora. POC de defesa, POC de posição. A outra azul aqui é uma POC de fadiga do movimento. E essa daqui é uma POC de agressão. Ué, Rafael, mas se é uma POC de agressão, por que é um sinal de venda? Simplesmente pelo fato do corpo dela
não ter ganhado a máxima anterior, do corpo dela não ter ganhado a mínima anterior. Porque se essa POC aqui no pavio, ela mostra para nós uma agressão, o papel dela é vencer no mínimo a máxima anterior e a mínima anterior. Então, se ela faz uma puta agressão aqui, né, no pavio, e não vence a máxima anterior, a mínima anterior, a probabilidade dela reverter é altíssima, porque essa agressão não obteve sucesso. Essa agressão falhou na missão. E aí o próximo Kendo vem e reverte. Esse gatilho aqui no topo ou fundo é extremamente assertivo, tá? Porque tem uma razão lógica, né? Teve agressão, eles não ganhou a máxima anterior, mostrando aí a reversão do movimento. Porque já em seguida, o que acontece? A venda vem e aparece. E aí entra a força e empurra o preço para baixo. E aqui, vice-versa. Eles agridem, não ganha. A compra vem, aparece e leva ao preço. Beleza? Então, aqui são os gatilhos dentro da estrutura de reversão no primeiro módulo, que é a renovação junto com a negação do movimento. Aqui, o volume trabalha da mesma forma, os padrões isolados são os mesmos. Eu posso ter no Kendo 1 tanto a POC de posição, quanto a POC de absorção, que é defesa, quanto a fadiga do movimento. No 2, com a não renovação, também eu preciso ter ou a agressão embaixo, ou a fadiga, ou uma POC de posição, ou uma POC de defesa, uma POC de defesa vendedora, mostrando aqui a possível reversão do movimento. Olha só. E aqui no caso de venda, a mesma coisa. Preciso ter uma fadiga do movimento, uma defesa da compra, uma POC de posição. Aqui, fadiga do movimento, POC de posição, ou uma defesa da compra, ou uma agressão vendedora aqui em cima, sem obter sucesso, aí sem levar o preço a ponto de vencer essa mínima. Então, ele indica para a gente aí a reversão do movimento, possível reversão do movimento. Então, dentro dessas duas condições de estrutura de preço de reversão, que é, primeira condição, ele renova e devolve. Segunda condição, ele não renova. Eu tenho junto com o volume as melhores condições, que são essas que foi passado para vocês. Padrões isolados, no primeiro candle tenho 3, e no segundo candle eu tenho 4, que são os mesmos 3 do candle 1, e acrescenta aí esse gatilho, que é a agressão sem obter sucesso, que ele tende a reverter o movimento depois. Tá bom? Então, essas são as condições dentro da estrutura de preço de reversão junto ao volume. Então, esse é sobre o VAMOD. Tá? Essas são as condições e padrões dentro do VAMOD. Depois, mais para frente, a hora que a gente vê as referências de entrada, a gente vai ver as condições de entrada, né? Aonde fazer as entradas, as operações. E a gente vai ver uma condição única. É a única condição que a gente vai fazer entrada sem analisar essas estruturas, tá? A gente vai estar avaliando lá na frente no módulo, no vídeo, sobre referências de entradas. Então, vamos lá. Seguindo. Próximo indicador, estocástico lento. Tá? Estocástico lento é um indicador de região, onde nos mostra se o preço está em uma região sobrecomprado caro ou sobrevendido barato. Tá? Aqui, como ele se apresenta, vamos apagar aqui as nossas marcações. Cadê? Aqui, tenho aqui e tenho aqui. Então vamos lá. Do estocástico lento, aqui eu tenho uma imagem, ficou ainda uma aqui. Eu tenho a imagem dele, apenas. Eu tenho o nível, então, aqui de sobrecompra, onde o preço está caro. Eu tenho o nível de sobrevenda, onde o preço está barato. Estocástico é o primeiro indicador a ser analisado.
para uma possível tomada de posição, seja no time maior ou menor. Ele nos indica um bom negócio dentro do mercado, tá? E a gente utiliza ele como confluência e principalmente aí como primeiro a ser analisado, porque é a tomada de decisão, né? No mercado, ou qualquer lugar, você vai comprar algo porque está barato ou vender por ele estar caro. No mercado financeiro, o melhor negócio a se fazer é comprar o preço quando ele está barato ou vender quando ele está caro. Por isso que a gente utiliza o estocástico como primeiro indicador a analisar para tomada de posição. Ó, aqui eu tenho um exemplo dele junto ao gráfico mostrando. Eu teria uma compra aqui, junto com a nossa estrutura de preço de reversão. Lembra? Primeiro, o segundo renova e devolve para dentro. A gente vai ver lá nas referências de entrada que a nossa entrada está no terceiro candle. Tá bem aqui, ó. Bem aqui ou bem aqui. A gente vai ver lá. E junto com o estocástico. Olha só, estocástico em cima. Não fez a nossa estrutura. Ele até fez aqui a condição de estrutura, outra venda nos 50%. A gente vai ver isso nos detalhes. Olha, aqui também formou a estrutura de preço de reversão e está dentro do estocástico também. Tá? Então, esse é o estocástico lento, principal indicador que a gente vai olhar primeiro para a tomada de decisão. A primeira tomada de decisão da operação. Depois a gente vai ver dentro das nossas condições que a gente pega a operação fora dele também. Tá? Mas isso, a primeira aqui que a gente olha na primeira operação nossa, dentro do método, é o estocástico. Vamos lá para o próximo. Coloração do profit. O que é essa coloração do profit? A coloração do profit é uma regra de coloração, obviamente, que é um indicador que confirma a região de sobrecompra e sobrevenda. A coloração serve para confirmar a região de reversão e não como tomada de decisão. Tá? Você pode às vezes, poxa, mas é extremamente assertivo, quando está em cima e colora, ele desce, quando está embaixo e colora, ele sobe. Assim, nós não recomendamos que utilize como tomada de decisão, tá? Ah, vou comprar porque mudou a cor, vou vender porque mudou a cor. Não, precisa de uma análise ali, de um contexto, tá? Ele confirma para a gente uma região boa para fazer a operação, tá? Seja ela dentro da estrutura ou seja ela após ter colorido ali, confirmar a nossa entrada, que foi anteriormente a coloração. Aqui a gente pode ver, olha que interessante, né? Essa vela aqui é uma vela compradora e ela subindo, coloriu para venda. Olha que doideira. Ela subindo, coloriu para venda, confirmando para nós aí a região de venda aqui, tá? Olha só, aqui já, não, ela começou já a mudar a cor depois que ele começou a reverter o movimento, confirmando para a gente aí uma possível alta do movimento a partir desse ponto. Olha só aqui, qual vela que coloriu para compra. Então, a partir desse momento, ela confirmou, se a gente tivesse feito uma operação aqui, ela confirmou para a gente aí que o preço, ele, de fato, tende a subir nesse momento. E olha aqui também, ó, aqui esse doji ele coloriu para venda, tá vendo? Só que ainda fez um pulso aqui e aqui coloriu novamente para venda. E aí o preço respeitou. Então, a coloração do profit, o principal objetivo dela é confirmar para nós a região onde o preço vai tender a reverter. Tá? A gente vai ver como que a gente utiliza essa informação, mas adianto que a gente não recomenda que use ela para tomada de posição, apenas como uma confirmação do movimento. Vamos lá para o próximo. Fibonacci. Fibonacci, ela nos mostra a retração, né? Os níveis de retração. São linhas horizontais que cortam a série de preços. A distância entre as linhas varia obedecendo a chamada numérica de Fibonacci, né? Que a gente tem lá as regiões padrões do mercado, que é a 23,6, a 38,2, a 61,8 e a 100%. Faltou aqui acrescentar
a região de 50%. Região de 50%. Então, aqui eu coloco como que a gente vai fazer essa marcação. Né? A marcação da fibra é sempre feita no sentido ao contrário da tendência atual. Se o gráfico está em movimento de tendência de alta, o trader deve considerar o primeiro ponto em um topo passado relevante. E o segundo ponto será no ponto de reversão do gráfico, na qual o gráfico iniciou a tendência atual. Assim, a fibra irá projetar os níveis de retração. Devemos analisar que enquanto o preço não rompe o último nível de 61,8, o preço pode corrigir e continuar sua pernada. Vamos entender isso aqui. Então, aqui, ó, aqui tem uma fibra, tá? O preço ele começou a descer aqui, então ele fez a projeção aqui, ele traçou a fibra, pegando o primeiro ponto aqui em cima, da onde saiu o preço, e o segundo ponto, da onde ele começou a reverter. O que que a FIBO, qual que é a informação principal que ela passa para a gente? Esses níveis aqui são níveis de retração de movimento, onde o preço ele pode buscar e segurar, fazer uma correção, pegar força e voltar no outro nível, fazer a correção, voltar no outro nível. Isso aqui vai acontecer sempre certinho assim? Não, não vai acontecer. Mas a ideia é mostrar para a gente os pontos de retração. A gente vai ver dentro do método como que a gente utiliza isso aqui, tá? E qual que é a principal informação que a gente tira da FIBO? A principal informação é o quê? Enquanto ele não rompe a 61,8 da FIBO, que é a região mais forte aí, ao contrário do movimento, ele pode o quê? Fazer um padrão e voltar ao movimento, dando continuidade do movimento macro. Tá? Como a gente pode observar nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, eu tenho, a gente vai ver no setup, no nosso operacional dentro do Profit, o arquivo que eu vou mandar para vocês, lá tem a FIBO que a gente vai estar utilizando. Então é essa daqui, onde tem demarcado apenas as três regiões, a 38,2, a 50 e a 61,8. Por que que a gente utiliza essas três? Que é as três que vai nortear a gente aí para estar fazendo a segunda entrada no segundo sinal nosso. Por quê? Enquanto não romper essa região, a gente pode estar realizando operação de venda, caso a nossa pernada, a força maior, seja vendedora. A partir desse momento, a gente, de modo algum, vai vender fora da região do estocástico, juntando todas as confluências que a gente vai trabalhar posteriormente a essa apresentação dos indicadores. Então, aqui nesse exemplo, a gente fez o traçamento da FIBO pegando esse topo e esse fundo, onde ele começou a reverter o movimento. E olha só, ele veio trabalhando nessa região de preço, tocou aqui primeiro na região 61,8, né, que é o inverso dela. Essas duas, a depender da ordem que você traça, vai ficar com a numeração 61,8 em cima e 38,2 embaixo. Porém, em questão de força da taxa, da região, ela representa a mesma coisa, tá? No movimento contrário gráfico. Se está descendo, aqui é como se fosse a 61,8. Se está subindo, aqui embaixo vai ser como se fosse a 61,8. Então, vamos lá. O gráfico, a gente pegou essa marcação. Então, enquanto ele não romper aqui, o gráfico ainda ele pode continuar esse movimento de queda. Então, é na onde a gente vai entender lá na aula de confluência dos indicadores, a gente faz as nossas segunda operação, tá? Então, aqui, olha só, o gráfico veio trabalhando, veio que respeitou a primeira região, desceu, fez estrutura aqui e tal, de preço de reversão, depois veio, pegou força, foi lá em cima, testar 50, retraiu, voltou lá em cima, testou a 61,8, aqui está 38,2 por conta das numerações de FIBO, né? Mas elas representam a mesma coisa, é 61, como se fosse a 61. Isso aqui é divisão, tá? De porcentagem, e é igual à distância aqui dos 50%. E aqui foi uma baita numa confluência, né? Olha só essa média que a gente vai ver mais para frente. Ela é a 231, é a do peso, média do peso do mercado. É das mais fortes aí. E olha só, confluenciou exatamente com a 61,8, 38,2, depender de como você faz o traçamento da fibra. Se pegar de cima para baixo ou de baixo para cima.
Então, aqui, ó, respeitou aqui, desceu, tá? Então, como que a gente utiliza a FIBO dentro do método? A gente vai utilizar a FIBO dentro do método para avaliar as nossas segunda entrada, não a primeira. A primeira entrada a gente vai ver lá nas confluências, que tem que analisar junto aos estocásticos, a todo ali uma conjuntura de confluência. Na segunda entrada, a gente precisa analisar o quê? Estrutura de preço de reversão e região de FIBO junto com volume. Tá? Essas três condições. Na primeira condição, a gente vai ver posteriormente, nas confluências, a gente vai precisar analisar o quê? Região de estocástico, estrutura de preço de reversão e junto ao volume. Na segunda entrada, a gente vai ver região de FIBO, estrutura de reversão e volume. Tá? Então, vamos lá para o próximo. Médias móveis. Aqui a gente trabalha com duas médias móveis, tá? A 231 exponencial e a média móvel, a 9. Vou fazer uma correçãozinha aqui. A 9, ponderada ou exponencial, tá? Por que ponderada ou exponencial? Você vai ver que tem dia que ele está respeitando muito ali a ponderada, que é onde ponderação, né? É a questão dos fechamentos dos preços. A exponencial ela acaba sendo mais justa, tá? Então aqui, ó, olha como ela respeita. O que é a 231 exponencial? É um indicador para analisarmos a força do movimento macro. Utilizamos apenas para analisar o peso do mercado e a região de alvo no macro movimento. Por que região de alvo? Porque se ele está fora dela, muito fora, ele vai tender a buscar ela, tá? Olha só, ele vai tender a buscar ela. Essa média ela é muito forte, ela é muito forte. E aí você tem algumas confluências, às vezes é regiões de fibra, que você pode fazer uma entrada, ou às vezes você está numa operação comprado, chega lá em cima, você já sai, porque já buscou ela, já tocou ela, tá? Não é a nossa saída principal, mas dentro do seu trade ali, quem gerencia é você. Então, sabendo que ela é uma região extremamente forte, você pode estar ali contente com os pontos que você pegou até o momento e sair nela, tá? Visto, caso ela não ganhe, não romper ela, ela vai retornar, tá? Vai retornar. Então, essa é a média 231 que a gente utiliza ela. Dentro do método, a gente utiliza ela como uma referência do movimento macro, tá? Seja numa operação que ela vai tender a buscar ela, ou seja, se está perto aqui, eu ficar receoso em fazer uma operação de compra ou de venda, caso ela não estiver a favor, porque ela é muito forte. Aqui a 9. A 9 a gente utiliza, se aqui a 231 é do movimento macro, a 9 é do movimento micro. Tá? A 9 ela utilizamos para analisar a máxima e a mínima do movimento do mercado. E usamos a média como referência para proteger as operações. O que é essa referência para proteger as operações, Rafael? Exemplo, aqui, tem um belo exemplo aqui, né? Conta que você fez uma venda aqui, fez uma venda, só que está muito próximo da 9, tá vendo? Se ela vem buscar 9, toca nela e não ganha ela, porque ela é a máxima e a mínima do movimento. Se ela está acima, é como se fosse uma vela, né? Tem a máxima e a mínima do movimento. Abaixo da mínima é vendedor e acima da máxima é comprador. Aqui está acima, então é comprador. Então, se ela vem, você fez uma venda aqui, ela desceu, tocou nela e não ganhou, a probabilidade dela voltar na sua cara é enorme. Então, dentro do método, o que a gente faz? Se a gente fez uma venda aqui, desceu, tocou nela, não ganhou, a gente já puxa o nosso stop para o zero da operação. A gente já protege a operação. Por quê? Porque ele tende a voltar na cara. Tá? A depender de quantos pontos ele caminhou, caso você queira, né? Para garantir ali uns pontos, você pode sair da operação, tá? Não é a nossa saída dentro do método principal, mas vai de cada um aí estar gerindo as suas operações, tá? Mas proteger é obrigação. Fez a venda, testou 9, não ganhou,
Protege. Isso aí é obrigação dentro do método. Então, a 9, ela serve, a gente utiliza ela como essa referência para proteger a operação. Vamos para o próximo indicador. Finalizou, né? Então, a gente viu aqui em relação às médias, a gente viu em relação a Fibonacci, a gente viu em relação à coloração do profit e a gente viu estocástico lento e VA-MOD. Pessoal, lembrando que esse conteúdo é um conteúdo mais teórico para você estar familiarizando com os indicadores que a gente vai estar utilizando, tá? Isso aí vai ter, na prática, tá olhando, analisando, fazendo o cara crachá com as explicações, tá? E vendo o quanto ele respeita as observações e a própria utilização dele dentro do método, tá bom? Então, essa aula foi a aula de indicadores que a gente utiliza dentro do método. A próxima aula a gente vai estar tratando sobre os gerenciamentos de risco e gerenciamento de alavancagem. Muito obrigado, pessoal.